tudo bem? Eu sou a Ieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento. Hoje eu trouxe o seguinte texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E ele vai falar o seguinte: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as formas humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas como a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Essa palavra, ela é muito forte. Ela vem falar que a gente vai passar por tentações, mas Deus, ele não dá nossas tentações a qual a gente não possa suportar. Todas elas são suportáveis. O que ele pede para que a gente suporte? Porque se a gente suportar, Deus, ele é fiel. Ele fala aqui, né? Deus é fiel. E ele vai te abençoar e te agraciar após você suportar essas tentações que vêm. E quais são as tentações que a gente está falando? Do endividamento. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando desde o tempo que eu comecei, em 2/12/2019. Então, eu sempre falo, grave essa data, porque eu sempre vou falar ela em todos os meus vídeos, porque foi a data que mudou toda a minha vida. E ela é muito importante e ela não pode ser esquecida por mim. Então, eu sempre vou falar dela. Foi quando eu comecei, e eu já falei de 2020, 2021, 2022, 2023, estou em 2024, onde eu fiz algumas publicações na época. Esses anos eu me sentia muito insegura, então eu não fazia vídeos como eu estou fazendo agora. Então eu escrevia, tentava passar o que eu estava pensando naquele momento, o que eu estava fazendo naqueles anos, naqueles dias que eu postava, para suportar todas as tentações que vinham. Já falei que como eu estava endividada, como eu saí. Eu falo que eu ensino as mulheres católicas a sair do endividamento em 1 ano, mas eu saí em 10 meses, não saí em 1 ano. E saí em 10 meses de uma forma do jeito que eu queria, devagar, sem pressa, sem ter que ficar fazendo hora extra, sem ter que estar indo para outro emprego, sem ter que estar vendendo coisas e coisas para poder pagar. Eu simplesmente fiz com o meu dinheiro e o dinheiro do meu esposo, que eram as duas pessoas que trabalhavam na época. Eram nós dois, em plena pandemia, onde os nossos salários, o meu tinha sido trancado, né? Fixado naquele valor e não sofreu aumento, e o do meu esposo foi reduzido pela metade, e a outra metade o governo pagava, e ficava bem menos. Então, o que eu quero dizer quando Deus fala isso? Suportai. Naquela época a gente suportou todas as tentações, livramos das dívidas maiores. Naquela época eu estava com carro, eu passei o carro, a dívida era muito alta e era o que mais me pedia de progredir. E a gente passou e eu consegui pagar
só com o meu salário do meu esposo. E era um salário, como a gente diz aqui no estado de Manaus, no estado do Amazonas, michuruca, né? Um salário michuruca. Que somando nós, o meu e o dele, dava no máximo 3 salários mínimos. Então, da época. Então, a gente conseguiu estabilizar nossas contas, ganhando pouco. Isso é como a frase que eu ouvi quando eu comecei a estudar educação financeira. Não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta. E a partir dessa ideia, eu comecei a trabalhar isso na minha vida, na vida da minha família. E hoje meus filhos também fazem a mesma coisa. Então, hoje o tema, né? Hoje eu comecei bem diferente, mas o tema que eu trago hoje, que eu comecei a publicar no dia 20/9 de 2024, que eu publiquei, né, no dia 29, treine sua mente todos os dias para não voltar ao endividamento. Treine sua mente todos os dias para não voltar ao endividamento. No dia 20 de setembro de 2024, eu fiz esse seguinte tema. E nele lá eu escrevi: tentação de gastar mais do que você ganha. E quando isso acontece, você deve reverter a situação para não cair no endividamento novamente. Caso caia novamente, reverta a situação imediatamente. Como? Mudando hábitos. Como é que você vai reverter? Mude seu hábito. Se você tem um hábito fortíssimo de gastar, mude ele. Isso se você quer realmente mudar a sua vida. Agora, se você quer continuar do jeito que você está, continue. A vida é sua, você decide. Eu decidi mudar e eu estou deixando aqui as publicações e as dicas de como eu mudei. Deixo um conselho, você que sabe se você quer seguir ou não. Mudança começa quando você decide que é hora de agir. A minha data que eu decidi mudar foi dia 2/12 de 2019. E a sua? Você já começou? Se não, comece. Compartilhe essa publicação que expressa bem o que é agir. Comece. Isso eu publiquei no dia 25 de setembro de 2024. No dia 25 de setembro de 2024 também eu fiz a seguinte, eu peguei, né, algumas publicações que as pessoas fazem e aí eu coloquei quartou, pode dar errado várias vezes, mas quando der certo, vai dar certo de verdade, porque Deus não brinca com os nossos sonhos, Ele é fiel e sabe a hora certa de fazer acontecer. E mais, converse com Deus, peça a Ele clareza para a sua vida, respostas para suas dúvidas, luz para o seu caminho, paz para o seu coração e sabedoria para as suas decisões. Essa publicação que eu peguei e publiquei, ela reflete muito o que nós, quando estamos em uma situação difícil, no caso, quando você está muito endividada, você pode recorrer à pessoa que mais você acredita, que pode te ajudar, que é Deus. Eu sempre tentei e continuo tentando. Eu sei que vai chegar minha hora e quando isso acontecer, esteja certo que eu nunca desisti de persistir nos meus sonhos. Enquanto há vida, há esperança. Tente até conseguir e me fale seu resultado aqui. Quando você conseguir, você comenta sobre o seu resultado. Uma das coisas que as pessoas de sucesso mais falam é: você tem que tentar até conseguir. Se você não conseguiu ainda, então continue tentando. O que você almeja? E é isso. Então é isso que eu sempre faço. Eu tento até eu conseguir.
Eu só desisto quando eu vejo que não é para mim, depois de várias tentativas que eu já fiz que não deu certo, que não é para mim. Mas quando é algo que realmente eu sempre quis na minha vida, eu continuo tentando. Que foi essa situação, que eu continuei tentando sair do endividamento. Hoje eu estou bem, mas em 2020, foram 40 anos tentando sair do endividamento, tentando sair de uma situação totalmente precária. E eu consegui, não desisti, nunca desisti, eu sempre tive a esperança que um dia eu ia chegar lá. No dia 30 de setembro, tem uma publicação bem aqui, não vou conseguir ler para falar o que é importante nesse dia. Vamos lá para a próxima. Então, no dia 6 de outubro de 2024, eu fiz um pequeno vídeo, Jornada Libertando-se do Endividamento. No dia 9 de outubro de 2024, Jornada Libertando-se do Endividamento. Na pesquisa mostra que quase 80% das mulheres brasileiras estão no 3º ano consecutivo do endividamento. Eu pergunto, você, mulher, ou está na pesquisa, que é a mulher que procura sair do endividamento? Comente, compartilhe e curta. Nesse ano, 9 de outubro de 2024, eu pesquisando sobre porcentagem, que sempre somos nós mulheres que somos, né, as maiores que entram no endividamento, mas também são as mulheres que mais procuram sair do endividamento, são as mulheres que mais querem uma oportunidade de mudar sua vida. Então elas procuram sobre o conhecimento para essa mudança acontecer na sua vida. E 11 de outubro de 2024, eu fiz a seguinte publicação: desça logo, porque o caminho será mais longo. Pare agora de tomar decisões financeiras erradas, porque quanto mais você gastar, mais vai demorar para você pagar suas dívidas. Então comece agora. O que eu quis dizer com isso? Que se você está endividada, e aí sempre vai aparecer pessoas que vão oferecer de tudo para você. Você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida, o que é importante, o que não é importante, o que dá para esperar, o que não dá para esperar. Você não pode ajudar todo mundo. Você tem que ter limite para algumas situações da sua vida. Você tem que pôr limites para você. Quem você pode ajudar, o que você pode fazer, o que você quer fazer. Tem que ter limites. E nesses seus limites, você tem que obedecer seus limites. Então, eu tenho essa publicação aqui que eu acho que eu publiquei, muito importante, eu publiquei ela no dia 30 de setembro de 2024, que eu coloquei assim, muito importante. Depois que você consegue controlar a sua vida financeira, o próximo passo é ganhar mais dinheiro para realizar seus sonhos. Quando você já começou a mudança de vida, agora é hora de praticar o que você aprendeu. Quando eu sei que devo ganhar mais dinheiro? Quando que eu sei que eu devo ganhar mais dinheiro? Quando você perceber que já fez de tudo que tinha para fazer. Quando você perceber que já tinha de tudo para fazer e ainda assim percebeu que ainda precisa de mais. Para quê? Você vai saber. Quer saber mais? Curta, compartilhe e deixe seu comentário. O que eu quis dizer com isso? É porque quando você está endividada, você começou a sua mudança de vida. Quando eu comecei, você saiu do endividamento, você não está mais endividada, suas contas estão mensais em dia, você está começando a investir dinheiro.
Mas ainda assim, ainda esse seu dinheiro, só o seu dinheiro e do seu esposo não está dando para realizar os seus sonhos, aí você precisa ganhar mais dinheiro. Aí o que você pode fazer? Se você trabalha numa empresa terceirizada, você pode ganhar uma promoção, ou você pode vender alguma coisa se você quiser, ou você ir em busca de outro lugar onde pague mais para você poder começar a realizar mais esses sonhos. Ou então continue fazendo o que você está fazendo de uma forma mais lenta, né? Isso é mais lenta. E foi isso que aconteceu comigo. Eu percebi que eu já tinha feito tudo, eu já tinha reduzido os meus gastos, eu já estava acumulando dinheiro, eu já estava numa situação bem boa, já estou numa situação bem boa. Aí eu falei assim, agora eu estou precisando ganhar mais dinheiro, então o que eu vou fazer? Vou vender alguma coisa, ou eu vou em busca dos meus sonhos. Bom, como eu já estou realizada na vida, assim, já estou estável, eu disse, agora eu vou fazer aquilo que realmente eu gosto de fazer. E hoje eu busco fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer, para que eu possa viver a minha vida realizada profissionalmente. Então hoje eu busco o que eu gosto de fazer para viver, né? Enquanto ainda não chego lá, estou continuando tentando. Eu continuo no meu trabalho, porque eu não sou tola, porque é ele que paga as minhas contas. Mas aconteceu algo bem diferente, que a nossa renda aumentou. O que foi que aconteceu? Nossos filhos, que ainda moram com a gente, começaram a trabalhar. Assim que eles começaram a trabalhar, entrou renda para dentro de casa. Entrando renda para dentro de casa, eles ajudam nas despesas de casa. Então, aumentou a nossa renda e aí a gente começou a realizar sonhos maiores. Começamos a fazer mais coisas. Porque como os dois, primeiro a minha filha começou a trabalhar, depois o meu filho. Então, eles ajudam no orçamento de casa. Com esse orçamento que eles ajudam em casa, a diferença é enorme. Parece assim que a gente está nadando no dinheiro, mas a gente não está. Só que as nossas contas já estão todas equilibradas e está entrando um dinheiro a mais, e esse dinheiro a mais a gente está começando a fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Compramos um carro mais caro, que é uma picape dupla, viajamos, acabei de realizar o aniversário do meu esposo do jeito que eu queria. Quer dizer, com a renda maior você começa a fazer coisas maiores e melhores, mas isso tudo foi planejado. Por exemplo, a compra do carro, a gente juntou dinheiro para comprar ele à vista. Nós juntamos dinheiro e começamos a acumular para fazer o aniversário do meu esposo. Então, tudo foi algo planejado. Desde o ano passado, a gente começou a planejar, começou a juntar dinheiro, começou vamos fazer, vamos. Qual é o limite? É 10 mil, é 20 mil, é 15 mil. Cadê? Da onde eu vou tirar esse dinheiro para pagar isso aqui, esse cartão, essa conta, isso aqui, isso aqui? Então, foi tudo planejado de acordo, e saiu tudo de acordo com o que eu planejei, que fui eu que planejei, e a execução foi com a minha família. A minha família me ajudou a executar, mas quem planejou foi eu. Eu quero assim, 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 assim. E foi do jeito que eu planejei. E a minha família me ajuda. Eu disse, olha, isso aqui eu não consigo pagar. André, Jaqueline, vocês me ajudam a pagar? Sim, mamãe, vamos ajudar a pagar. Então, a renda aumentou. Aumentou, e com isso, eu consegui fazer mais coisas. Chega um momento que você vai perceber disso. Eu preciso aumentar a minha renda. Como? Ou você vende algo para aumentar a sua renda, ou no nosso caso, que foi com os nossos filhos, eles começaram a trabalhar e ajudar no orçamento de casa. E aí, a gente consegue fazer mais outras coisas que a gente sempre quis fazer. No dia 21 de dezembro de 2024, eu fiz a seguinte publicação. Então é Natal. O que você fez? O ano termina e renasce outra vez. A canção maravilhosa, né?
Reinicio com essa frase, essa imagem que trago para nós, mulheres católicas. O que vocês veem na imagem? Comente. O que essa imagem tem a ver? Comente. Essa imagem que eu publiquei nesse dia 21 de dezembro de 2024 é o altar lá da igreja. No altar tem o sacrário e tem a cruz, onde Jesus está lá pregado na cruz, né? O que eu queria passar nessa ideia quando eu publiquei essa imagem? Quando eu decidi mudar completamente minha vida financeira, a primeira coisa que fiz foi me apegar a Ele, a Deus. No dia 2/12 de 2019, data importante que sempre estarei lembrando, o dia de mudança, o dia que ajoelhei-me ao pé da cama e chorei igual a uma criança desesperada. Era Natal e o que eu tinha feito até aquele dia me deixou aflita, a ponto de mudar de verdade e a partir daquele dia implorando a Deus a mudança em mim. Mudei. Era Natal e o que eu tinha feito precisava mudar. Pergunto, o que você precisa mudar? Eu mudei a forma de como gastar meu dinheiro. O que aconteceu com essa mudança? Quem me conhece hoje, dia 21/12 de 2024, sabe que eu mudei. Enquanto muitas pessoas estão aflitas e sem dinheiro neste Natal, porque não mudou sua forma de gastar seu dinheiro, nós estamos vivendo nossa escolha bem, porque resolvemos mudar a forma de gastar. Os doutores, mestres, especialistas em finanças falam: existe muito conteúdo gratuito, seja escrito ou vídeos, basta cada um tirar um tempinho para ler ou assistir. Eu venho aprendendo a cada dia como gastar meu dinheiro de forma inteligente e gastando com lazer de forma que não ficamos sufocados. Sabe como começou isso? Olhe para a foto acima. Sempre foi Deus, mas Ele fez a parte dele e eu fiz a minha. O milagre só acontece quando você busca o caminho certo a seguir. Não gaste o que você não tem. Seja inteligente e sensata. Assim como a semente que é semeada e adubada, no tempo de crescer a árvore dará fruto. Assim é sua vida financeira, uma semente que precisa ser adubada para que a árvore cresça e dê frutos. Não esqueça que o ano termina, a dívida termina. E o ano renasce, a dívida renasce. E o que você fez ou faz pode mudar isso com educação financeira. Curta, compartilhe e comente. Então, o que eu quis dizer com isso, né? O que eu acabei de ler para você, né? Quando eu mudei, porque nessa época eu era como todos os outros brasileiros, a maioria dos brasileiros endividadas, né? Eu ficava sufocada. Dos outros vídeos já falei, mas quando eu decidi mudar, em 2/12 de 2019, naquele ano eu não tinha dinheiro para ajudar na ceia de Natal. E eu fiquei aflitíssima, porque eu estava tão endividada. E eu sei que a minha mãe ia dar um jeito, mas, gente, você chegar no Natal e não ter dinheiro para fazer uma ceia de Natal, assim, para quem sempre fez, é complicado. E a partir daquele momento que eu mudei, nunca mais. Hoje em dia, eu gasto meu dinheiro com sabedoria. O que eu vou fazer? Eu quero me divertir? Quero. Até que ponto eu quero me divertir? O que eu gosto de fazer? Como aqui em casa a gente não bebe cerveja, nós bebemos vinho, bem pouquinho. Então a gente sempre compra aquilo para agradar e alegrar o nosso coração. Quando a gente fez a festa de aniversário do meu esposo, a mamãe, eu falei, eu vou comprar cerveja para dar para as pessoas? Sim, porque é uma festa, é uma alegria. As pessoas têm que perceber
bodas de Canaã. Jesus foi lá, bebeu, dançou, se alegrou. É uma festa de alegria, é uma festa para gente. E a gente precisa dar para as pessoas o vinho que Jesus fez no dia da festa para dar, para alegrar o coração das pessoas. É uma alegria, não existe pecado aí. Porque todos se divertiram, todos foram alegres. Então era isso a intenção, de deixar todas as pessoas felizes e alegres. E isso alimenta a minha alma, alimenta e faz com que eu queira ainda mais continuar minha educação financeira, para que eu possa ainda mais fazer coisas que eu e a minha família gostamos de fazer. O meu esposo gosta de fazer, os meus filhos gostam de fazer. E isso vai deixando a gente, olha, valeu a pena eu economizar, valeu a pena eu ir para o meu trabalho de ônibus, porque agora esse dinheiro que eu economizei, esse dinheiro que eu não precisei gastar à toa, eu estou usando aqui para algo que eu queria fazer, que foi o que eu fiz. No dia 24 de dezembro de 2024, eu fiz a seguinte publicação: Jesus nasce nos corações de todos. Aproveite esse Natal com sua família, amigos, com quem você estiver perto de você. Se estiver sozinho, procure alguém para compartilhar esse Natal. É um momento de alegria e fraternidade. Hoje não pense no que te aflige, mas se pensar, reflita como vai conseguir superar. E dia 26 de 12 de 2000 e dia 26 de 12 de 2020, de dia 26 de 12 de 2024, põe em prática. Datas são importantes para ter o seu ponto de partida. A minha data foi dia 2 de 12 de 2019. Qual será a sua? Foi quando comecei. Qual será o seu recomeço? Reflita e curta o seu Natal. No dia 26 de dezembro de 2024, eu fiz a seguinte pergunta. Eu fiz a seguinte publicação, né? Quero, com essa foto e música, trazer presente qual foi sua escolha para mudar. Conseguiu dizer qual foi o seu dia D, seu ponto de partida, sua data inicial? A minha foi dia 2 de 12 de 2019. E a sua? A minha solução foi perdoar-me, escrever tudo no papel que eu gastei, escrevi uma frase de foco, fiz um empréstimo consignado, não fiz mais dívidas desnecessárias, usei meus dons para ganhar dinheiro. Coloquei em prática desde a data acima, sempre foi dita. Passei o ano de 2020 aproveitando o lockdown para economizar e pagar as dívidas que foram diminuindo ao decorrer do ano. Aproveitei um momento de desgraça a meu favor, porque pensei, como não posso gastar mesmo, vou aproveitar para mudar de vida mesmo. Se após essa pandemia eu estiver viva junto com a minha família, estaremos vivos juntos e bem. E foi o que fiz. E a foto e a música expressam isso. Após 5 anos de mudança, de escolhas, comportamentos e atitudes, trago a você a atual situação. Esse canal foi criado para ajudar as mulheres católicas a sair do endividamento em 1 ano. Como? Mostro meus exemplos de como fui fazendo durante esse tempo para sair do endividamento. Eu saí do endividamento em 10 meses porque resolvi usar só o que eu e o meu esposo ganhávamos em 2020, pois naquele tempo não consegui vender nada por causa do meu trabalho. Isso é uma outra história, mas provei para mim mesma que conseguia só com o que tinha nas mãos e consegui. Minha situação mostrou o que eu devia fazer.
Cada situação é diferente e requer estratégias diferentes para algumas situações e para outras são as mesmas que todos os especialistas em finanças falam. Você só precisa estudar a melhor estratégia para a sua vida. Pode fazer isso sozinho, como eu iniciei, depois busquei ajuda. O que vai precisar é começar. Eu posso ajudar orientando, mas para isso preciso que você comente como está a sua situação. Hoje eu posso orientar a melhor estratégia que deve seguir. Só aviso que cada pessoa é responsável das suas ações. No dia 15, 16 e 17 de 1 de 2025, estarei mostrando como eu fiz ao vivo as 6 ferramentas acima descritas que eu usei e como isso foi fundamental para mudar minha realidade e da minha família. Convido você, mulher católica, a vir comigo a fazer. Toda mudança tem um início, todo objetivo alcançado tem seu preço, todo foco tem sua recompensa e todos nós, mulheres, temos nosso lugar nesse mundo marcado por homens que comandam ele. Já perceberam que nós, mulheres, somos induzidas a gastar sem freio, que nós, mulheres, somos feitas só para gastar, servir e servir? Eu sempre discordei desse pensamento e foi por isso que criei esse canal em Dia do Fim, para que nós, mulheres, possamos mudar essa realidade que fomos feitas só para gastar e servir. Nós temos o direito de estar à frente, de escolher se queremos gastar e servir. Não somos o sexo frágil, somos meninas superpoderosas e queremos reconhecimento nesse mundo machista. Vamos mudar essa realidade, começando com as nossas escolhas financeiras. Foi um pouco do que eu quis expressar, que ainda tem muito machismo, onde nós mulheres só nascemos para gastar. Sempre discordei dessa realidade. Nós não nascemos só para gastar. Nós podemos gastar sim, mas desde que a gente escolha e de forma inteligente. E antigamente, que as mulheres eram muito só para servir. Não, a gente decide se a gente quer servir ou se a gente quer mandar ou se a gente não quer fazer nada. Nós temos que nos decidir. E decidir de uma forma boa, inteligente, honesta. No dia 27 de dezembro de 2024, a ceia de Natal passou, veio a de Ano Novo. E o orçamento, como ficou? Como está? Como esta tela em branco? Ou em dinheiro para completar a ceia do Ano Novo? Como é que foi, Porque as pessoas gastam tudo em Natal. E o Ano Novo? Deixaram para o Ano Novo? O que fez com o 10º? Pagou dívidas ou investiu? O dinheiro não deu mesmo com o 10º? Por quê? Então, foi algumas perguntas que eu fiz no ano. A pessoa gasta tudo em Natal, aí gasta todo o seu 10º que pegou, tem gente que tira férias em dezembro, suas férias, gasta tudo. Chega em Ano Novo, já tá sufocado, mas não tá feliz, porque tá gastando. E dia 29 de dezembro de 2024, eu publiquei o seguinte: lembrete do dia, respire fundo e tente novamente. É dia a dia, é mês a mês, é ano a ano. Quando você consegue superar o primeiro mês, o próximo passo é seu foco. Pensamento agora é conseguir não gastar mais que o suficiente. Conseguiu quitar as menores dívidas? Conseguiu comprar o necessário? Devo continuar esse segundo mês? O cartão de crédito ainda está estourado? Calma. O cheque especial ainda tem parcelas? Calma. Os empréstimos ainda tem muitas parcelas para quitar? Calma. O IPTU, a escola, os remédios, o tratamento de beleza? Calma. Permaneça firme.
nesse segundo mês. Assim como a semente plantada leve um tempo para brotar, assim é sua vida financeira. Quando você inicia o processo de quitação das despesas, vai levar um tempo. Aí você precisa de disciplina para conseguir aguentar esse processo, que leva um tempo antes de melhorar. Não tenha pressa. Continue firme se você quiser mesmo mudar. Tudo no início leva tempo. Curta, comente, compartilhe. Isso é depois do Natal, chegou o Ano Novo, aí janeiro já é o tempo de pagar as despesas da escola, né? Tem que deixar o dinheiro de quem tem criança na escola particular, pagar a mensalidade, comprar material escolar. Na escola pública não se paga a mensalidade, mas também você compra algumas coisas para as crianças irem estudar. E no dia 30 de dezembro de 2024, eu fiz um vídeo. E feliz ano novo. Esse vídeo você pode assistir depois. E eu finalizei aí, né, em relação ao ano de 2024. Aí já a próxima publicação já é esse ano vindouro que a gente já está aqui, ano de 2025. Então foi um pouco do ano de 2024, das publicações que eu fiz, o pensamento que eu estava vivendo naquele mês, naquele ano, como que eu estava, o que eu estava fazendo, e quis compartilhar um pouco com vocês, para que vocês possam, com o meu exemplo, ver como que você pode mudar a sua realidade, como você vai poder mudar a sua realidade. Como eu li a leitura bíblica no início, Deus, Ele dá aquilo que a gente pode suportar. E aí, Deus é fiel. Permaneça fiel e Ele vai recompensar você. Você vai ver qual vai ser as melhores atitudes que você tem para fazer para mudar a sua realidade financeira. E a partir dessas melhores atitudes, o que você consegue fazer, o que você não consegue, mas mesmo assim trabalhe no que você não consegue, porque foi isso que eu fiz, eu trabalhei naquilo que eu não consigo. O que eu não conseguia? Era deixar de gastar, uma coisa que eu queria muito fazer e eu não tinha dinheiro e eu queria gastar e eu ia lá e gastava. E depois eu ficava sofrendo com essa má decisão. E eu comecei a trabalhar essa má gestão, essa má escolha que eu fazia, e comecei a trabalhar, comecei a segurar. A partir daquele momento foi o que fez eu mudar toda a minha realidade financeira, na qual hoje venho aqui fazer vídeos, né, algumas lives contando como eu estou, como eu estava e como eu estou, como as nossas atitudes mudaram e como eu estou seguindo. E quero que todas as pessoas possam, com o meu exemplo, possam também mudar sua realidade financeira e sua vida. E a partir desse momento, ter uma nova vida. Porque a educação financeira ela é muito importante. Dizer que as pessoas interpretam errado quando a Bíblia fala em relação a você amar o dinheiro. Não é para você amar o dinheiro em relação a pessoa ser rica. Não é questão que a pessoa não pode ser rica. É a questão de você não... A forma como você vai ser quando você enriquecer, a forma como você vai usar o seu dinheiro. E não é você amar o seu dinheiro acima de Deus, mas é você ser o dono, né? Controlar, não deixar o dinheiro controlar você. E se você controlar o seu dinheiro, a partir desse momento que você entender o que realmente Deus trabalha na sua vida, você vai entender. E aí você vai continuar fazendo as coisas que você gosta, tanto para lazer como para ajudar as pessoas, que hoje é isso que eu faço, né? Então, em outro momento, eu vou falar um pouquinho sobre como que eu hoje ajudo na igreja com o meu dízimo e muitas outras coisas que a gente faz. E eu deixo essa leitura bíblica que fala que Deus
só dá aquilo que a gente pode suportar e Deus é fiel. Permaneça fiel com Ele e suporte todas as provações que elas vão passar.